Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa live de hoje é para você que acredita que ainda não está pronto. Ah, Saulo, mas eu não acho, não acredito que estou pronto. Acho que eu tenho que aprender mais, fazer um novo curso. Essa live de hoje é para você remover essas crenças que ainda te impedem e que ainda fazem você acreditar que precisa saber mais e mais e mais para começar a trabalhar, para começar a viver de terapia. E talvez não só de terapia, em outras coisas que você queira fazer na tua vida e que ainda você acredita que não está pronto. Fique comigo até o final dessa live, eu vou dar para você alguns exemplos, mostrar algumas ferramentas e algumas coisas que deram certo para mim e que podem ajudar você também a mudar essa visão que você tem hoje. Talvez nesse momento você acredite que tenha crenças de merecimento, acredita não ser bom o suficiente, acredita que não sabe o necessário para iniciar, muitas dúvidas e incertezas e talvez também tenha muitas comparações. Tudo isso somado faz com que você tenha essa interpretação da tua realidade nesse momento e provavelmente é isso que te bloqueia, que te dificulta de você ingressar nesse teu sonho, nessa profissão que você deseja. E então o que seria exatamente esse obstáculo, isso que te impede? Independente do teu nível de conhecimento hoje, você nunca vai estar pronto. Nunca vai estar pronto para começar. E esse aprender, na verdade, não só no processo de terapia, eu falo hoje no processo de terapia porque é uma das coisas que a gente mais se cobra, principalmente quando você vai trabalhar com a transformação do outro, vai trabalhar com a possibilidade de melhorar algo no outro, você tem essa questão de que você deve saber muito, que você deve praticar. Já viu aquela frase que diz que aprender demais, ter muito conhecimento e não praticar é a mesma coisa que você querer matar a tua fome apenas lendo um cardápio do restaurante. Ou seja, não tem nexo, não tem fundamento. Você tem que praticar cada vez mais. Olha o Júlio entrando aí, seja bem-vindo, Júlio. Você tem que conheceu, leu, aprendeu, praticar. É recorrente, principalmente no nosso ramo de terapias, fazermos muito curso. É necessário, é legal, todo o network, aprendizado, todas essas coisas novas, as ferramentas são importantes. Só que perceba, se você começar a fazer muitos, um após o outro, você não tem aquele tempo hábil de você assimilar isso. E isso é uma das coisas que mais nos prejudica, porque aí nós temos muitas coisas e cada vez fica mais difícil de você acompanhar, de você aprender tudo e você não consegue praticar. Então, primeiro saiba o porquê que é importante para você ser terapeuta. Ou, se você que está me assistindo é de outra profissão, por que é importante para você ser isso que você deseja? E passe pelo processo que você deseja aplicar em alguém. Se você quer ser terapeuta de uma determinada linha, passe por aquele processo. Porque aí você vai ter mais ênfase para falar para as outras pessoas. Fala, Ezequiel, seja bem-vindo também, bom dia. Uma vez que você passa e você aplica em você, fica mais fácil. Por exemplo, hoje eu trabalho principalmente com hipnose clínica. E quando eu já pensava em trabalhar com hipnose clínica, antes ainda quando eu prestava apenas consultorias, eu já fui procurar um hipnólogo, fui procurar um colega e passei pela regressão, passei pelas coisas, descobri coisas assim que eu nem imaginava que era o que me bloqueava. E quanto mais eu passava pelas sessões, mais eu gostava. E antes disso eu já tinha feito sessões de coaching, já tinha passado por psicólogos, sempre estava conversando porque já era uma coisa que eu almejava. Então, se você deseja aplicar algo em alguém, passe você primeiro, você vai dar mais segurança, você vai estar firme para fazer. E comece com o que você tem.
não espere você ter todas as formações, todos os cursos, todas as leituras, senão você não vai conseguir. Lembre, é a prática que vai fazer você melhorar. E para isso, nós temos muitos de nós terapeutas ou também em outras profissões. Olá, Carolina, seja bem-vindo. Nós temos aquela questão de que, poxa, mas eu tenho problemas ainda, Saulo. Como que eu vou começar a fazer aquilo se eu ainda tenho problemas? Digo para você, todos nós temos e devemos ter. Na verdade, os problemas que nos fazem crescer. A todo momento você vai ter que estar superando algo. A todo momento você vai ter que estar se preparando. O que você vai fazer além de ter esses problemas é o que vai te fazer um diferencial. Um exemplo prático sou eu. Agora de manhã, eu trabalho em casa durante o dia, trabalho online. À noite eu atendo no consultório. Durante o dia, eu tenho 2 filhas. Uma agora, nesse momento, uma está lá no sofá assistindo TV e está mamando a mamazinha dela. Eu preparei ela antes para eu vim gravar para eu entrar ao vivo aqui. Mas eu não fiquei esperando, tipo, ela está bem, ela está tranquila. Eu arrumei, organizei o espaço. Falei, agora o pai vai entrar ao vivo, o pai precisa gravar. Por que eu digo isso? Porque parece que as outras pessoas não têm as necessidades que nós temos. Parece que as pessoas, quando nós olhamos, principalmente em relação à mídia, parece que as pessoas estão legais, está tudo certo. Mas não é isso. Essas pessoas, elas fazem além dos problemas, além das necessidades que elas têm. E é isso que se é isso que você escolheu, é isso que você tem que fazer. Vamos ver o que Carolina escreveu. Como vou tratar obesidade se eu estou acima do peso? Isso mesmo, é isso mesmo, Carolina. É aquela questão, como que eu vou vender uma barriga de tanquinho se eu não tenho uma barriga de tanquinho, né? Você começa por aí, problemas você vai ter, é como você lida com eles que vai fazer a diferença. E é isso que o teu cliente vai procurar você. Ele, na verdade, ele não procura a perfeição, mas ele procura perceber em você se você sabe aquilo que você está falando. E se você já passou por aquilo e superou, melhor ainda. Se você conversar com a grande maioria de nós terapeutas, você vai perceber que todos em um momento tiveram muita ansiedade, todos em um momento passaram por uma depressão, passaram por uma fase onde tinha que superar algo. E a grande maioria aí que percebe que tinha aquele chamado, tinha aquele algo que faz a diferença, que chamou ele para trabalhar com o que ele trabalha agora. Mas ele não ficou esperando, ele não ficou sentado, frustrado. Ele superou aquilo e hoje fica mais forte para fazer. Então não espere estar pronto, não ter problemas para você fazer. Você vai ter, sempre vai ter. E talvez também seja aquilo que você sabe que está te impedindo. Porque às vezes nós sabemos demais e aí a gente já vislumbra lá na frente. Mas pode acontecer isso, e daí eu vou fazer isso. E o excesso de conhecimento também pode te prejudicar. Então tome cuidado com isso. Não adianta só ter o conhecimento, só a teoria. Você vai ter que praticar. O caminho é mais importante que a jornada. Isso é importante. Outra questão que é bom você colocar para você é se eu perguntar para você hoje. Pergunto muito isso para os meus clientes. De 0 a 10, o quanto você está comprometido com essa tua missão, com isso que você se propõe a fazer? Volto a falar, é diferente você que está assistindo esse vídeo em outro momento, pode não ser terapeuta, pode ser outra profissão. Mas de 0 a 10, o quanto você quer isso? O quanto isso é importante para você? Se for abaixo de 8, peço que você reveja novamente o porquê que você quer fazer isso, por que você acredita que isso vai satisfazer você, por que você acredita que isso vai ser bom e que você vai conseguir ser um bom profissional. E trabalhe sobre isso, trabalhe para que isso seja 10, isso é importante. E a questão da comparação, hoje é muito fácil nós nos compararmos com várias pessoas de todas as outras profissões, as pessoas que estão na mídia e tal. Mas é importante que você comece essa comparação comparando você, da onde você veio e aonde você está agora.
A comparação é de você com você mesmo. Porque se você entrar em qualquer profissão, se comparando com aquelas pessoas que já estão mais no topo, assim de cara, essa comparação vai te frustrar. Porque aí, na hora que você se compara em um primeiro momento, você não verifica o histórico, que de repente essa pessoa já está há 6, 10, 15 anos fazendo mídia, se aprimorando, fazendo cursos, praticando. E é óbvio que ela vai estar lá na frente. Mas isso não quer dizer que você não tenha capacidade. Então, quando você for se comparar, compare-se para você ter um modelo, para você, eu quero chegar lá onde as pessoas estão. Mas não que isso frustre você porque você, poxa, mas eu estou começando agora. Tá legal, continua no processo. Você precisa continuar e continuar. É essa continuidade que vai fazer com que você fique cada vez melhor e com que as pessoas percebam a maneira que você trabalha. Um fato interessante é a própria questão das lives, né? É importante você fazer hoje, é importante você estar na mídia, porque principalmente se você é terapeuta, os nossos clientes vêm até nós por indicação ou porque ele viu você em alguma mídia social. Hoje mudou totalmente, a grande maioria é dessa maneira. Hoje já não é mais aquele panfletinho que você imprimia 500 panfletos, pagava alguém para entregar para você e a pessoa via você. Mudou, as pessoas estão no celular, as pessoas estão no computador, as pessoas estão na internet. Então, por isso você precisa fazer e não precisa ter um público grande. Você vai começar com o que você tem, mas o importante é que você consiga transmitir aquilo que você sabe. As pessoas vão perceber isso em você e com o passar do tempo vai ficar no canal do YouTube, vai ficar gravado, vai ficar no Instagram, no Facebook e as pessoas vão te ver em um outro momento. E é isso que precisa para você dar continuidade e isso vai fazendo com que a tua audiência aumente também. Tá, mas então como superar esses obstáculos? Normalmente, nós acreditamos que devemos ter a solução para tudo, né? Essa é uma outra questão. Essa capacidade de gerar reflexão no nosso cliente é muito superior à questão de nós termos soluções. A solução que eu tenho não necessariamente serve para você que está assistindo, mas se eu conseguir conhecer você e eu conseguir criar uma reflexão em você, quando eu faço uma pergunta para você de 0 a 10, quanto você está comprometido, isso gera uma reflexão. Aí talvez não seja aquele 10, talvez seja abaixo e você já começa a refletir, opa, mas tem alguma coisa errada, então o que eu posso melhorar? Como que eu posso fazer? E isso já é o meu papel, já começa a gerar uma reflexão e uma reflexão para ação. Você vai ter uma determinada ação que vai corrigir isso que te incomoda agora. E esse é o nosso papel. Pense em todas as pessoas que fizeram grandes coisas. Eu gosto de citar muito isso. E essas pessoas não tinham todos os recursos necessários. Inclusive, nas épocas anteriores, não tinham 10% dos recursos que você tem hoje, principalmente na internet. Vamos falar aí de Thomas Edison, de Henry Ford, Gandhi, Einstein, entre vários outros que passaram na nossa história e criaram coisas maravilhosas. E essas pessoas não tinham 10% do conhecimento que você tem acesso hoje, a própria internet. E talvez seja por isso que elas tiveram sucesso, porque elas não ficaram esperando, elas não ficavam perdidas num mar de conhecimento, elas simplesmente começavam com o que elas tinham, geralmente com aquela base de física e matemática e filosofia, e pegavam disso e criavam coisas extraordinárias, que é o que nós utilizamos até hoje. Perceba que não é todo o conhecimento que vai fazer a diferença, mas é como você vai trabalhar isso que você tem. Eu tenho uma crença para mim, que eu trabalho comigo essa crença. Oi, Lúcia, seja bem-vindo. Tem uma crença que eu trabalho comigo assim. Se Freud pôde criar a psicanálise, por que eu não posso criar algo? Isso falando do nosso ramo, né, de terapia e tal. Se ele pôde, por que eu não posso? Se ele pôde numa época onde tinha muito menos recursos do que nós temos hoje. E eu digo isso porque eu vou dar dois exemplos bem interessantes para vocês, fechando um pouco nisso do que eu tenho falado aqui agora.
Eu falei para vocês em relação à comparação, né? Que quando nós nos comparamos com alguém que já está lá no alto, nós tendemos a ficar frustrados. Vou dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa simples, uma pessoa que eu admiro muito. Nós temos uma história bem interessante junto. Então, quando eu tinha 18 anos, o pai saiu de casa e isso já faz um tempão atrás. E a mãe, ela sempre foi aquela pessoa que o pai não deixava sair de casa, era uma outra visão mais antiga, né? Quando a mulher não trabalha, fica cuidando dos filhos. Eu tenho mais 4 irmãos. E a mãe sempre foi muito dedicada para a família, sempre esteve ali cuidando de nós a todo momento, né? Na simplicidade e com os poucos recursos que tínhamos. Quando o pai saiu de casa, ela se viu perdida, porque então ela não sabia trabalhar fora, ela só trabalhava em casa, tinha muita coisa que ela tinha que aprender. E então eu com 18 anos eu comecei a tomar conta da família. Eu fui trabalhar, a gente pagava aluguel, então eu tinha todos os meus irmãozinhos menorzinhos e assim foi bem sofrido. Foi um momento onde eu tive que amadurecer e crescer muito rápido. E eu comecei a ser terapeuta da minha mãe sem saber já na época, né? E aí eu sempre acolhia ela, falava, não mãe, vamos dar um jeito, vamos fazer funcionar o negócio e tal. Mas chegou num ponto que eu não conseguia dar conta de todas as demandas da casa, dos meus irmãos. E aí eu falei, mãe, não tem mais o que fazer, eu não consigo, a senhora vai ter que ir trabalhar. E foi um momento onde ela teve que superar uma crença muito grande, a crença dela, de que, poxa, para trabalhar, sair fora e tal. E ela foi. E ela começou a trabalhar como empregada doméstica na época, e ela sofria bastante, porque na simplicidade, na nossa idade, ela não conhecia muitas coisas, como máquina de lavar, todas aquelas coisas tecnológicas, ela começou a se aprimorar. Mas ainda assim era muito sofrido, teve muitas humilhações, teve algumas patroas que foram complicadas para ela. E eu recordo de uma vez que ela chegou para mim, teve várias situações, mas essa é uma das que tem congruência com o assunto de hoje. Ela chegou para mim e falou, Saulo, filho, ela chorando, né, assim já de tardezinha, né, nós sempre nos encontrávamos, ela, filho, eu penso um dia, tá muito corrido para mim, assim, tá muito difícil eu trabalhar como zelador, eu trabalho de segunda a sábado, trabalho o dia todo, não consigo dar conta da casa, dos teus irmãos, para mim e não tenho direitos, né, trabalhistas, o salário é pouco. O meu sonho é eu conseguir um trabalho de zeladora, porque como zeladora eu vou conseguir ter um ganho maior, eu vou conseguir trabalhar menos para eu ter mais tempo aqui com vocês, cuidar da casa e tal. Falei, não mãe, então com certeza aí vamos trabalhar para que isso se realize, né? E aí, passado um tempo depois, eu já estava fazendo faculdade de economia e tal, consegui um estágio e comecei a trabalhar até que consegui um emprego de vendedor de automóvel, por onde eu fiquei bastante tempo como consultor de automóvel. E lá, logo surgiu uma vaga de zelador. Como eu tinha amizade com o gerente, eu conversei com ele e ele trouxe a mãe para trabalhar com a gente. E olha que interessante, isso já vão fazer 10 anos que minha mãe é zeladora. Eu era de Guarapuava, se você for lá e você chegar lá na empresa da Renault, a mãe vai te receber lá como zeladora, feliz, com um sorriso no rosto, vai te dar um bom dia agradável. Por quê? Mas por que eu digo isso? Porque para ela era uma distância longa ela sair de empregada doméstica para ela ser zeladora. E tá tudo bem. Esse era o percurso dela, era grande. E ela realizou e ela está feliz com isso. Quando você compara você com você e você começa a ser grato e você aplaude você mesmo, porque você saiu de um lugar onde era menor e hoje você é maior. E ela é feliz por isso. Se chegar lá, eu tive a honra e o mérito de trabalhar com ela um bom tempo, onde eu era o vendedor e ela trabalhava de zeladora. Nós estávamos lá, trabalhei e fui muito feliz um tempo trabalhando com ela. Veja que mágico isso. Mas por que eu digo isso? Porque exatamente quando nós nos comparamos muito com os outros, nós tendemos a nos frustrar porque o resultado que os outros têm, nós ainda não sabemos o caminho que eles tiveram, quanta coisa eles fizeram para chegar lá. E talvez não seja parecido com o nosso e está tudo bem. Mas ao mesmo tempo é importante você saber o seguinte, vou dar um outro exemplo para você, porque nossas crenças nos limitam. Agora há pouco eu comentei sobre Freud, né?
Falei, se Freud pode, por que eu não posso? Por que eu digo isso? Porque tem um exemplo também simples do Whindersson, o Whindersson Nunes, que hoje nós conhecemos ele na mídia, tem milhões de seguidores, tem milhões de reais e é um cara bastante influente. Mas uma vez, uma reportagem, ele falou o seguinte, falou, olha, em um momento eu estava lá no interior, se não me engano, do Piauí, se não me engano, não me recordo bem, mas estava lá no interior da casa da minha avó, ouvindo um radiozinho de pilha, onde ela só ligava de manhã e à tarde, e eu escutava 3 cantores. Um dos cantores era o Michael Jackson, e eu ouvia aquelas músicas dele. E eu ouvindo aquele radiozinho de pilha lá no interior, eu falei para mim mesmo, mas se eles podem estar aqui no rádio tocando, por que eu não posso? Eu também quero. E veja a humildade dele na época, porque ele até comparou o Michael Jackson com outros 2 cantores nacionais que eram bem menos influentes que o Michael Jackson na época, porque ele não tinha noção. Para ele era tudo a mesma coisa. Mas ele colocou aquilo na cabeça dele. Ele não teve crença de que o cara é o Michael Jackson. Não, ele falou, não, se ele pode, eu também posso. E quando você não impõe barreiras, você faz comparações, mas não se frustrando porque a pessoa está lá. Simplesmente porque você fala, não, é lá que eu quero chegar. Você tem um exemplo de onde você quer chegar. E aí você pode pensar grande e está tudo bem. Porque se você mira alto, quanto mais alto você mirar, se você chegar lá perto, você já vai estar muito superior do que você está hoje. Então são essas 2 possibilidades. Uma é que cada um tem a distância, é sua, da onde você quer chegar, como eu citei a questão da minha mãe, está tudo bem, e ela é feliz por isso, a todo momento ela é grata pelo que ela tem, pelo trabalho que ela tem, mas ao mesmo tempo você tem a possibilidade de mirar bem grande, e aí vai ser individual de cada pessoa essa decisão, você mirar bem grande, porque se você mirou grande, você vai chegar, aonde você chegar, você vai estar muito superior do que você está hoje. Olha, Lúcia, que maravilha isso mesmo, Lúcia, eu gosto muito de falar bastante, contava muitas histórias da minha mãe também, porque a gente tem uma superação aí de umas fases bem interessantes e que hoje eu olho assim para trás com bastante orgulho. Então, por isso eu digo, não tenha receio de começar com o que você tem e fazer, porque principalmente se você está no universo da terapia, é porque em algum momento você sentiu que você poderia fazer algo por alguém, você se sentiu bem de fazer aquele algo, ou porque alguém chega para você e fala, olha, você é para isso, você é legal a maneira que você conduz, você me dá esse resultado, e aí tá tudo bem, é o teu propósito, tem que seguir. Tá, mas mesmo assim, ainda, às vezes quando eu presto consultoria, você pode falar para mim, tá, Saulo, mas eu não me sinto seguro para atender. Aí é interessante você entender o seguinte, a questão da segurança para você atender é talvez porque você sempre está imaginando que a outra pessoa que vem até você, ela sabe mais do que você, ela está mais desenvolvida que você. Mas o que é interessante? A pessoa que vem até você, ela não sabe o que você sabe. Ela não viveu o que você viveu. Não da maneira que você viveu. Porque essa vida é tua. E isso já é um diferencial. Então, a pessoa que vem até você, ela não sabe o que você sabe, está tudo bem. Aí nessa conversa, nessa condução, você vai levar ela no caminho que ela quer. Ah, Saulo, mas eu tenho medo de errar. Tá tudo bem, todo mundo tem medo de errar. E outro, você vai errar. É importante que você erre. Agora, é importante a postura que você tiver quando você cometer esses erros. Se você errar, erre rápido. Pense na solução logo em seguida. E não fique remoendo aquilo. Até porque, principalmente no processo de terapia, não existe erro. É apenas um feedback, é apenas algo que você aprendeu. Nós usamos muito isso na hipnose, por exemplo. Fecha o olho e sinta que teu olho está extremamente colado, desligado. E em algum momento tente abrir o olho e percebe que não consegue. Quando você vê, a pessoa abriu o olho muito rápido. Muito bem, você percebeu que mesmo
você ouvindo a minha voz a todo momento, você tem todo o controle dos teus olhos e você pode abrir o momento que você quiser. Mas agora vamos fazer completamente diferente. Você vai fechar esses olhos e vai fingir que não consegue abrir. E está tudo bem. Tudo é um resultado. O importante é a postura que você está diante disso. Errou? É rápido. Já pense na solução e já continue no processo. Não perca o processo. Isso é muito importante. Então, um jeito errado de a gente superar esse obstáculo, essas frustrações, é você não se colocar em ação, como nós falamos. As pessoas, principalmente no universo de terapia, elas virão a você por indicação ou porque ela te viu em alguma mídia, alguma propaganda, alguma divulgação. A indicação, ela tende a demorar um pouco mais, né? Porque você precisa ser conhecido, precisa dar alguns resultados. Como que eu trabalho e dá muito certo para mim? Hoje eu já tenho clientes indicados, eu tenho a questão da mídia, né? Tem várias mídias, vários vídeos, tem canal do YouTube, tem Instagram, tem Facebook, mas eu também procuro me colocar muito em movimento na questão de fazer uma palestra, fazer um treinamento, né? É claro que agora na época de pandemia diminuiu muito, né? Mas mesmo assim, erra rápido e aprende rápido. Isso mesmo, Lúcia. É isso aí, tá pronto para aprender rápido também. Agora já está passando um pouco essa questão de pandemia, então eu tenho me colocado de novo nessa questão de divulgação. Aí vai a empresa, fala sobre o teu trabalho, fala sobre os resultados. Eu sou muito assim, até nas consultorias, como quando eu prestava consultoria apenas como economista, eu sempre era focado em resultado. Então eu chegava para a empresa, eu propunha a proposta, né, de melhora da equipe, e eu sempre fazia o seguinte, falava, olha, primeiro eu vou cobrar de você os meus custos, meu deslocamento, meu dia, a gente vai viajar, como que vai ser as nossas despesas de hotel e tal, mas o meu pagamento em si, você só vai me pagar quando a empresa está aqui, esse X está ganhando X e ela vai passar a ganhar X, ou seja, quando o meu treinamento dá o resultado. Isso eu fiz muito em equipe de vendas. Tua equipe de vendas vende 8, então quando ela passar a vender 10, você vai me pagar referente a essa diferença. Porque eu acredito no meu trabalho e eu sei que dá resultado. E com isso eu comecei a adquirir muitos clientes, até chegar ao ponto onde eles me contratavam e eles já me pagavam antes de fazer o resultado. Porque isso é muito importante. No processo de terapia, é automático o cliente ter ganhos. Na questão principalmente de hipnose, os ganhos são mais sutis e o cliente tende a demorar um pouquinho a perceber. Mas ele vai perceber, os clientes mais éticos vão perceber e ele vai falar do teu trabalho, ele vai te divulgar. Então, se coloque no trabalho, se coloque na execução, faça parcerias, procure fazer com grupos, procure fazer em empresas, procure falar para mais pessoas. E isso vai gerar um movimento ao teu redor que vai fazer com que você tenha cada vez mais resultados. E isso é bastante importante. Outra coisa interessante é entender que, na verdade, todo mundo está tendo que se colocar em movimento, né? Todos nós, não é só o universo da terapia, todos os ramos estão bem complicados. E uma notícia boa que eu dou para vocês como economista é que a todo momento, se você pesquisar na história, a todo momento nós temos altos e baixos, altos e baixos. E nesse momento nós estamos passando por essa questão da pandemia, uma demanda reprimida, as pessoas com medo, tendendo a não investir tanto e tal, está tudo retraído. Em algum momento isso vai liberar e quando liberar, sobe novamente. Então, quando tiver novamente esse auge de crescimento, aqueles que continuaram, vão estar lá na frente e vão ter uma subida maior. O importante é não desanimar e continuar. A vida continua, as coisas ainda continuam necessárias, vão continuar se desenvolvendo a todo momento.
Em todo momento da economia, cada crise gera uma oportunidade. Tem que continuar. Um jeito de você resolver essa questão, essas dúvidas, incertezas em relação a será que eu estou pronto? Será que eu consigo começar? Eu sempre digo para você começar organizando você, né? Então organize, tenha muito certo para você o teu passado, o teu presente e o teu futuro, né? No processo de hipnose nós vamos bastante a fundo, vamos na questão da regressão por emoção, na regressão à causa, resolve-se muito isso, gera muito autoconhecimento para as pessoas isso. Então passe por esse processo, organize a tua vida no passado, entenda tudo isso, entenda como que foi, aceite isso. E aí você começa a organizar o teu presente. Tenha todo organizado, não tenha muitos projetos. Foque naquilo que você acha que dá mais resultado, naquilo que você acredita mais e planeje o futuro onde você quer chegar. Entenda, é muito importante você entender, porque você vai ter que passar isso para o teu cliente, em relação ao perdão. O que é perdão para você? O que ele significa? Tenha isso para você, perdoe você pelos seus erros, perdoe as pessoas, libere esse perdão. Isso vai te deixar melhor para você atender. Seja grato, né? Agradeça por aquilo que você tem, por aquilo que você é, pela oportunidade que você tem de viver. Lembrando, perdão não quer dizer que você aceita, não quer dizer que o que aconteceu é certo, quer dizer que você se desliga daquilo, isso é importante. Ser grato é aceitar, é essa aceitação de tudo que você tem. A gratidão, muitas vezes eu percebo, ela caiu naquela mesmismo, assim, de você... É mesmismo, nem existe essa palavra, mas tudo bem, corta essa parte. Muitas pessoas falam a gratidão, mas chegou num ponto onde ela não sente isso. Ser grato é você continuar fazendo as coisas que você acredita, é você continuar feliz por aquilo que você é, por aquilo que você tem, mesmo passando por dificuldades. Não adianta você dizer, eu sou grato, mas virou a esquina e está reclamando de algo. Então sinta essa gratidão, seja realmente grato. Viver o presente, isso é muito forte. Isso, principalmente a questão da ansiedade da grande população, é porque ela está sempre projetando um futuro de infinitas possibilidades que nem aconteceu ainda, mas geralmente coisas ruins, e aí isso gera ansiedade, e você acaba entrando até num processo de depressão. E inicie com o que você tem, mire alto, como nós falamos, porque se você errar, você pelo menos vai estar muito além do que você está hoje. E para juntar tudo isso, para você superar todas essas objeções, você pode começar agora. Se você for na bio do meu Instagram, lá tem um link. Nesse link, ele vai levar você direto para se inscrever num mini curso gratuito. Um mini curso que inclusive eu comecei a gravar ontem, tá bem legal. Nesse mini curso você vai ter também um e-book que tá bem joia. E você vai entrar numa comunidade do WhatsApp comigo lá, onde a gente vai conversar sobre alguns assuntos e eu vou apresentar para quem estiver naquela comunidade do WhatsApp um projeto que é chamado, o meu projeto é chamado de Bússola, né? Onde eu levo você, eu entrego algumas ferramentas, algumas coisas que eu tenho aprendido, e nesse treinamento eu vou entregar ferramentas de coaching, programação neurolinguística, hipnose ericksoniana e a hipnose clássica de Dave Elman. Eu vou entregar todo o escopo de todas essas ferramentas num processo onde eu já venho há um bom tempo, mais de 8.000 horas trabalhando nisso e atendendo, onde eu percebo quais são as principais ferramentas e quais são os caminhos necessários para que você obtenha mais êxito, que você obtenha mais resultados para você como terapeuta, para o teu cliente, de maneira mais rápida, possibilitando que você atenda dos clientes mais suscetíveis à hipnose, ao processo, até os mais difíceis. Você vai garantir um resultado para todos eles e uma melhora para todos eles com esse processo. Para quem estiver nesse grupo,
né? Que nesse momento ainda não foi aberto a inscrição para o curso, mas em breve vai ser. Quem tiver nesse grupo, o preço vai ser assim muito baixinho, vai ser assim um preço dado praticamente, mas apenas para as pessoas que estiverem já inscritas nesse grupo. Aí quem for adquirir ou entrar depois, aí o preço vai ser normal, aí um preço bem maior, porque como eu falei, é um curso onde eu entrego, tem um tempo lá, são mais de 20 anos de estudo e prática, e mais, aí eu digo para vocês, só em cursos aí tem mais de 50 mil investido, fora a faculdade, MBA e as outras coisas que eu fiz também. Então vale muito a pena se inscrever, tá no link da bio do meu Instagram. Também tem acesso no meu site, lá no Saulo Hipnose Clínica, você vai ter acesso a esses links. Então vá lá, baixa o e-book e já garanta já o teu acesso. E se prepare, porque quem tiver no grupo vai ter um desconto realmente, olha, é um desconto extraordinário, assim, é algo que eu já testei, é algo que funciona, tá? Tem respaldo de muitas pessoas aí, bastante influentes, pessoas do nosso meio que entendem e já estão muito além do nós, e garanto para vocês que vai fazer diferença, tá? Por hoje eu quero agradecer de todo o coração para vocês que me acompanharam até agora aí, e para vocês que vão assistir depois, essa live vai ficar gravada, vai ficar aqui no Instagram, vai ficar no meu canal do YouTube. Fico muito feliz de ter vocês aqui e quero desejar a vocês tudo de bom, prosperidade, continuem na caminhada, utilize esses conhecimentos que eu passei para vocês, que com certeza vai fazer toda a diferença, é o que faz diferença para mim hoje. Um forte abraço e vejo vocês aí no próximo vídeo, na próxima live, num outro momento. Até mais.